Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, como vocês sabem, quem me acompanha aqui, eu conquistei os 1.000 inscritos graças a vocês. Então, muito obrigada. Eu tô muito feliz. E agora eu preciso que vocês me ajudem a conseguir as 4.000 horas. Acho que eu já tenho 3.500, então faltam só 500 e a gente está muito perto de monetizar esse canal. Me ajudem, gente! E em comemoração a esses 1.000 inscritos, vocês sempre me deixam perguntinhas, dúvidas, algumas dúvidas recorrentes. Então eu resolvi, num vídeo anterior que eu gravei de vlog, pedir para vocês deixarem algumas perguntinhas que vocês quisessem saber. Confesso que não foram tantas perguntas assim. Muita gente deixou muita dica nesse vídeo, porque nesse vídeo eu desabafei que eu tava desanimada e sobre o conteúdo dos vídeos. Então nesse vídeo muita gente me deixou muita dica, eu amei a dica de vocês, muitas delas já estão anotadinhas, então muito obrigada. E foram algumas perguntinhas poucas, mas que eu achei muito legais para poder eu colocar num vídeo para vocês. Eu não sei se vocês estão percebendo a minha voz, mas eu tô me recuperando de uma pneumonia. Inclusive hoje eu nem fui trabalhar, nem ontem, tô alguns dias sem trabalhar, me recuperando. Então talvez a minha voz falhe um pouquinho, minha respiração, mas foi o tempo que eu consegui para poder gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Então, vamos lá, eu anotei aqui no caderno, ó, algumas perguntas, porque eu tô gravando com o celular. E a primeira pergunta foi da Maria Salete de Almeida Alves, um beijo. E ela disse assim: oi, você dirige carro? Tem conselhos para uma medrosa como eu? Quem sabe você falando alguma coisa eu destrave. Ou não, pois só o que ouço falar tem que praticar. E depois ela perguntou: você tem namorado ou namorada? Vamos lá, foram duas perguntas aqui, né? Primeiro ela perguntou se eu dirijo carro, e eu dirijo sim, eu tenho habilitação desde 2017, eu acho. Mas eu não tenho carro, então eu não tenho muita prática. Na época que eu tirei a habilitação, eu era casada, não, eu era noiva, meu noivo tinha carro, então eu dirigia o carro dele. Mas ainda assim, eu vou confessar que eu não adoro dirigir, não. Sempre que alguém pode dirigir pra mim, eu prefiro, tá? Eu prefiro ficar no banco do carona mesmo. Mas eu tenho algumas dicas boas pra você. Inclusive, na minha faculdade, durante a faculdade, eu fiz estágio em uma clínica. E era uma clínica que ajudava pessoas que tinham medo de dirigir, tá? Então eu fui estagiária dessa clínica por algum tempo e lá eu aprendi bastante coisa sobre isso, então eu acho que eu posso te ajudar. Eu vou dar uma dica pra você. Claro, realmente tem que praticar, mas a ideia não é você pegar o carro e simplesmente praticar, né? Então, como eu sou psicóloga, eu posso ajudar te dando algumas orientações, tá? Você precisa fazer esse processo de modo gradativo. O que significa isso? Você pega o carro e vai fazendo esse processo de enfrentamento do seu medo aos poucos, tá bom? Por quê? Porque se você pega o carro cheia de insegurança, cheia de medo e vai dirigir por aí e acontece alguma coisa, a probabilidade do seu medo aumentar é muito maior, concorda comigo? Então a gente tem que diminuir os riscos, porém expondo você a esse medo. Entendeu? Então, o que você pode fazer? Existem várias possibilidades. O nome desse processo se chama de sensibilização sistemática dentro da psicologia. O que é isso? É tirar a sensibilidade da pessoa àquele objeto que lhe causa medo. Então, uma ideia, por exemplo, que a gente praticava, né, lá na clínica, era você pegar o carro, por exemplo, com uma pessoa do lado e todos os dias dar uma volta no quarteirão com uma pessoa do lado. Quando você estiver se sentindo já confortável demais fazendo isso, você pode fazer esse mesmo percurso sem essa pessoa do lado. Dá uma volta no quarteirão, guarda o carro. Dá uma volta todos os dias de novo até você se sentir confortável. Quando você já estiver se sentindo confortável, aumenta um pouquinho, dá 2 voltas no quarteirão e aí você vai aumentando isso até você conseguir ir aumentando esse percurso sem se sentir ansiosa, com medo, exagerado, né? Existem várias outras técnicas, várias outras formas
de você conseguir voltar ou começar a dirigir de uma forma mais tranquila, tá bom? Mas eu acho que essa é uma boa tentativa. Não sei se consegui te ajudar, mas eu acho que você pode tentar e com certeza aos pouquinhos você vai perdendo esse medo. E sobre eu tenho namorado ou namorada, não, gente. No momento, solteira. A Andréia Machado Teixeira falou assim: adoro seus vídeos e deixo como sugestão. Por que você não faz uma quantidade maior de comida e faz marmitas para a semana inteira? Isso pouparia seu tempo. Beijos e sucesso. Um beijo, Andréia. Obrigada pelo seu comentário e pela dica. Eu não sei se você já viu, mas eu tenho um vídeo aqui em que eu faço as marmitas da semana, só que não é sempre que eu consigo isso. Por quê? Porque dia de semana pra mim é absurdamente corrido, eu não tenho tempo. Eu tento conciliar o trabalho, eu trabalho numa clínica, depois geralmente eu tenho alguns atendimentos particular, online, e também tento no meio disso tudo colocar a minha academia aí como prioridade. Então dia de semana eu não consigo. Aos finais de semana, aos sábados quinzenais, eu tenho aula na pós, então é o dia inteiro de aula. Inteiro, que eu digo é inteiro mesmo, gente. Porque eu acordo 5 horas da manhã, saio de casa 6h30, 7 horas mais ou menos, e chego em casa umas 8 horas da noite. Então, assim, eu chego morta, extremamente cansada. No domingo, eu realmente não quero fazer nada, porque eu preciso priorizar a minha saúde mental, meu descanso. Então, fazer comidas para semana requer um dia inteiro, tá? E aí eu geralmente não tô disposta. E nos sábados que eu não tenho aula, geralmente eu faço isso, tá? Eu organizo as marmitas da semana. Nem sempre eu consigo fazer da semana inteira, mas pelo menos assim, segunda, terça e quarta, eu já deixo garantida. Mas é isso, depende da semana. Tem semana que dá e tem semana que infelizmente não dá. A Sheila Costa, a Sheila é uma fofa, ela tá sempre comentando, eu já conheço até o rostinho dela, assim, falar Sheila Costa eu já sei quem é. Um beijo, Sheila. Ela disse: oi, Vanessa, parabéns pelos 1000 inscritos e gostaria de saber se você desistiu do amor. E no último vídeo você comentou que não iria renovar o aluguel, que você não iria renovar o aluguel. Essa data está próxima? E você faz terapia ocupacional? Beijos. Vamos lá, por partes. Se eu desistir do amor. Então, gente, vamos lá. Complexo isso, né? Não é que eu desisti, eu não desisti. Eu só não estou muito voltada para isso, tá bom? Se acontecer e eu achar que vale muito a pena o desgaste, porque sim, relacionamento tem problema, são duas pessoas diferentes, né? Adaptação, enfim. Então, assim, se valer muito a pena, eu posso dar uma atenção para isso. Mas nesse momento, realmente, as minhas ideias, as minhas energias não estão voltadas para isso. Mas assim, desistir, não desistir. Só não tô procurando também. Tá aí. Se aparecer, a gente avalia. Se valer muito a pena, eu invisto nisso. Tá bom? Acho que eu respondi. No último vídeo você comentou que não iria renovar o aluguel. Essa data está próxima? Então, acabou que eu renovei o contrato em junho. A dona da casa tinha pedido a casa, porque o filho dela ia precisar, e aí eu já estava procurando outro lugar, foi bem em cima da hora, o contrato já ia vencer e eu ia ter que sair. E aí, acho que um mês antes, ela disse que não ia precisar mais, que se eu quisesse ficar, eu poderia. Então, acabou que eu renovei em junho por mais um ano. Então, essa data não tá próxima, porque o contrato agora só vence de novo em junho do ano que vem. Se aparecer alguma coisa que valha muito a pena pra mim, aí eu vou ter que romper o contrato, né, e pagar a multa. Tá? Mas aí tem que valer muito a pena. Eu sempre tô procurando, uma coisa ou outra, mas não estou desesperada. Mas a princípio, o contrato só vence em junho do ano que vem, tá bom? Mas eu já tô me organizando, comprando os móveis que eu acho que tá faltando. Enfim, porque eu realmente quero um espaço maior, que tenha uma sala e um quarto pelo menos,
porque eu faço atendimento online. Então, por exemplo, hoje a minha irmã tá aqui, né? Vocês sabem que vira e mexe ela vem ficar comigo. A gente tem uma união muito grande, a gente é muito unida. Então, ela veio ficar um tempo comigo. Hoje eu tive um atendimento online antes de gravar esse vídeo e ela teve que sair, né? Porque ela não poderia presenciar, os atendimentos são sigilosos, a gente tem um sigilo profissional. Então ela teve que sair de casa, tá frio pra caramba, pra poder eu fazer o atendimento. Sem contar que o vizinho, não sei se vocês já perceberam nos vídeos anteriores, ela é barulhenta, né? Às vezes fala palavrão, e aí às vezes eu tô querendo trabalhar, e aí me atrapalha nos atendimentos. Enfim, então essas pequenas coisinhas estão me fazendo mais ainda querer sair, apesar de gostar bastante daqui, tá, gente? Eu sou muito feliz e muito agradecida com a minha casinha. E é isso. Ela perguntou também se eu faço terapia ocupacional. E eu não faço, tá? Porque eu sou psicóloga e quem faz terapia ocupacional é o terapeuta ocupacional. Então são áreas diferentes. Tá bom, Sheila? Beijo. A Elô Rodrigues perguntou: parabéns pelos 1000 inscritos, gosto muito do seu canal. Obrigada, Elô. Qual o maior desafio da vida fitness? Dicas para quem está querendo iniciar no YouTube? Então foram 2 perguntas também. Gente, olha só, o maior desafio da vida fitness para mim é tempo. De verdade, assim. Primeiro, eu não sou uma pessoa que gosta muito de rotina. Isso já é um problema, mas eu tenho conseguido até lidar melhor com isso, tá bom? Mas o maior problema pra mim é tempo. Tanto tempo pra malhar, que eu não tenho. Então, como vocês viram, às vezes eu tenho que acordar às 5 horas da manhã e, né, tá frio, é horrível. Eu não gosto de acordar cedo, então isso realmente é um desafio muito grande pra mim e eu fico muito orgulhosa de mim quando eu consigo, mas eu confesso que não é sempre que eu consigo, não é toda semana, tá bom, gente? Tem vezes que eu não consigo. Tem vezes que me dá preguiça, tem vezes que me dá cansaço e eu não consigo. E aí, depois que eu saio do trabalho, quando dá, eu tô extremamente cansada. E aí, enfim, gente, então assim, é tempo pra conciliar a atividade física com a minha rotina e tempo pra me organizar a minha alimentação. Então, sempre é tempo, como eu falei pra vocês. Dá muito trabalho. Eu gosto de comer saudável, eu me sinto muito bem quando eu como bem, sabe? Isso não é um problema pra mim. Mas organizar isso, porque tem que cortar, tem que lavar, né? Legumes, frutas, dá mais trabalho, tem que cozinhar bastante, tem que estar sempre na cozinha, no fogão, então isso leva tempo, né? Por que a gente tá aí com as pessoas se alimentando de uma maneira extremamente ruim? Por conta dos enlatados, por conta dos congelados, porque é tudo muito prático, a vida de todo mundo é muito corrida. Então, conciliar o meu tempo para minha alimentação e para minha atividade física é o maior desafio para mim. Mas eu confesso que eu tô conseguindo. Como eu disse, não sempre, às vezes eu falho, às vezes não rola. Às vezes, ontem, gente, à noite eu comi um miojo, pra vocês verem. Eu tava doente, né? Não tinha condições de ficar na cozinha, mas às vezes acontece, tá bom? Não sou aqui, nossa, o exemplo da perfeição, não, vamos falar a verdade. Mas eu realmente tenho tentado, tenho conseguido cada vez mais. Que mais? Dicas pra quem está querendo iniciar no YouTube. Gente, assim, geralmente a dica é que as pessoas falam, comece, apenas comece. Eu não acho que seja assim. Eu acho que tem que ter uma organização, ideias sólidas em relação ao que você quer fazer, o que você quer falar, se você consegue sustentar aquilo ali, ter um nicho. Eu acho muito legal ter um nicho. Eu tenho assistido bastante vídeo em relação a como produzir para o YouTube. Tem a Paty Machado, que eu assisto sempre os vídeos dela e são maravilhosos. Então, definir um nicho, um público. Então, eu acho que assim, dá uma pesquisada antes e fortalecer essa ideia, sabe? Porque, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas lá no início do canal, tem até alguns vídeos ainda, a ideia era um canal de viagens. Porque eu amo viajar e eu passei por um período da minha vida viajando muito, bastante. E quando eu não viajava, eu sempre fazia alguma coisa. Vocês sabem que eu moro no estado do Rio, eu não moro na cidade, mas eu moro no estado, a 40 minutos da cidade. Então é perto. Então eu tava sempre fazendo coisas diferentes, passeios turísticos. E aí eu resolvi fazer um canal
para mostrar, né? E incentivar as pessoas, enfim, ajudar as pessoas nessa questão. Só que eu não sustentei, porque depois a minha rotina mudou, eu não consigo mais viajar com tanta frequência, apesar de querer muito, ser meu sonho, mas eu não consigo. Hoje eu tenho outras prioridades, então eu não consegui sustentar esse nicho, tá? E aí eu tive que mudar o nicho para alguma coisa que coubesse dentro da minha realidade e que eu conseguisse falar, enfim, produzir sempre vídeos com frequência, porque, gente, o segredo do YouTube é a frequência, é a constância, tá? E aí, geralmente, as pessoas se sentem depois desestimuladas porque acabam não tendo retorno, mas é porque não tem essa frequência de vídeos. Então, eu acho que assim, a ideia é essa. A dica é essa, tá bom? Fortalece essa ideia, vê um nicho, alguma coisa que você saiba falar, pesquisa bastante sobre o YouTube, porque o que eu percebo também é que as pessoas começam na ilusão de vou gravar vídeo, vou monetizar o canal, vou fazer sucesso, e de verdade não é assim. Tá bom? Então, assim, eu tô aqui porque eu realmente gosto, eu tenho a minha profissão, eu não dependo disso, eu tô bem tranquila em relação a isso. Se acontecer de eu monetizar e eu conseguir ganhar com o YouTube, ótimo, maravilhoso, mas se não, não vai fazer diferença, assim, grande diferença na minha vida, tá bom? Então não comece achando que você vai ganhar dinheiro, que você vai ficar rica e que você vai ficar famosa, tá bom? Tem que ter os pés no chão, porque o YouTube é uma plataforma muito, muito, muito difícil mesmo de crescer, porque tem muita gente fazendo da mesma coisa. E o fato das pessoas estarem fazendo da mesma coisa não significa que você também não possa fazer, porque você tem o seu jeitinho de falar, alguém vai se identificar com você, tá bom? Isso não é um problema, mas acaba que fica mais difícil ainda da gente crescer aqui, tá bom? É isso, um beijo. A Débora Gomes falou: parabéns. Fala um pouco sobre sua formação, qual universidade você cursou e como foi o processo até se tornar psicóloga, e também sobre o início no mercado de trabalho na área. Então, gente, sobre a minha formação. Eu tenho duas formações, tá? A primeira é educação física, segundo, psicologia. Eu fiz a primeira faculdade, meu Deus, acho que em 2006, não sei, eu tinha 18 anos. E, enfim, eu fiquei na área de educação física por uns 10 anos, sempre na área educacional, sempre trabalhei em escola. E depois eu vi a necessidade de mudar de área, tá? Por N motivos, mas principalmente pela questão financeira, do quanto o professor é desvalorizado, tá bom? Eu fiquei muito frustrada com isso, enfim, aí resolvi trocar de profissão. Qual universidade você cursou? Os dois cursos, tanto de educação física quanto de psicologia, eu fiz na Universidade Estácio de Sá, tá bom? O primeiro eu fiz pelo ProUni, tá? Eu fiz a prova do Enem, passei e ganhei uma bolsa no ProUni. E o segundo eu fiz pelo FIES, tá? Então sempre programas do governo, graças a Deus. E como foi o processo até se tornar psicóloga? Gente, assim, a graduação pra mim foi maravilhosa, eu me identifiquei, porque eu pesquisei bastante. Como eu tava trocando de curso, deixa eu ajeitar essa câmera. Eu queria alguma coisa que, né, eu tivesse certeza pra depois eu não ter que trocar de novo. Apesar que se eu tiver de daqui a um tempo trocar de profissão e quiser outra coisa, eu vou, gente, eu não tenho medo não, tá? Mas eu queria alguma coisa que eu tivesse certeza da onde é que eu tava entrando, enfim. Então, foi ótimo, assim, o curso foi maravilhoso. Só que no primeiro ano de faculdade, eu ainda dava aula em escola, tá? Eu ainda era professora de educação física. Então, foi muito, muito difícil, muito cansativo. Eu era a única professora da escola, do turno manhã e tarde, de todas as turmas. Então, eu trabalhava muito. E aí, eu chegava em casa, trocava de roupa, comia alguma coisa e ia pra faculdade. Chegava em casa 11, meia-noite, pra acordar de manhã, 6 horas da manhã, pra estar na escola de novo, enfim. Aguentei isso por um ano e depois eu resolvi sair da escola, como eu já estava na escola por muito tempo, né? Eu fiz um acordo, recebi um bom dinheiro, recebi o auxílio,
E eu consegui me sustentar na faculdade por um tempo. Como eu falei, eu fazia FIES, então eu não pagava faculdade, mas os custos, né? E aí depois, como eu falei, logo depois, um pouco depois eu consegui um estágio que era remunerado, eu ganhava um salário mínimo no estágio. E aí foi assim, gente, o processo, tá? Durante a minha graduação. Sobre o início no mercado de trabalho. Vamos lá. O primeiro ano não foi fácil, por várias questões, gente, que eu não consigo falar aqui, mas muitas questões pessoais, né? Processo de divórcio, tudo isso depois que eu tinha acabado de me formar e várias coisas. Então, eu demorei muito para conseguir me inserir nesse mercado de trabalho. Demorar muito, que eu digo, em relação às minhas amigas, né? As pessoas que eu tinha o convívio, que logo em seguida já começaram a atuar. Eu demorei um pouquinho mais, tipo um ano e meio, alguma coisa do tipo. E cada vez que passava o tempo, eu sentia que eu estava mais distante ainda desse mercado de trabalho. Fiquei um pouco desesperada, porque quando eu resolvi que eu precisava entrar no mercado de trabalho, todo mundo já estava com bastante experiência, já tinha terminado pós-graduação e eu estava ali, sem experiência nenhuma, sem nenhum curso, sem nada. Mas depois que eu decidi começar a procurar, eu consegui um emprego no RH, como psicóloga de RH, de uma rede de supermercados, mas tiveram algumas questões lá dentro, e aí eu não fiquei por muito tempo. E aí logo depois, uma amiga disse que estava precisando de psicólogo na clínica que ela trabalhava, e eu pedi o e-mail, mandei o currículo e ela me chamou para entrevista. Mas foi assim, e eu passei e comecei a clinicar. Logo depois, aí trabalhei acho que 2 anos, 1 ano e alguma coisa, e aí nossa área, gente, nessa área clínica é muito indicação, tá bom? Então, quando vocês estiverem na faculdade, independente do curso, façam contato com pessoas, tá bom? Porque são essas pessoas que vão te ajudar depois que você se formar. É assim que funciona, tá? Então, por exemplo, na clínica que eu trabalho, todo mundo que tá lá entrou por indicação de alguém, tá bom? Então, assim, dentro na faculdade eu tinha um grupinho de amigas e todas nós estamos trabalhando porque uma indicou a outra e uma foi indicando a outra. Então, basicamente, é assim que funciona. Existem exceções, é claro. Por exemplo, nessa primeira clínica, minha amiga só disse que estava precisando, me deu o e-mail e no e-mail eu citei, né, ali o nome dela, de algumas professoras que eu sabia que eram influentes, que tinham sido minhas professoras e tudo mais, mas a minha amiga não chegou diretamente e me indicou, não, mas ela facilitou com certeza. Na segunda clínica, que é que eu trabalho até hoje, foi diretamente uma indicação, tá bom? Então, a gente tá precisando de psicólogo, alguém indica, e a minha amiga me indicou, depois disso eu indiquei mais 2, e assim vai acontecendo, tá bom? Então foi esse o processo de entrada pro mercado de trabalho. Eu considero até que foi bem tranquilo, tá? Porque eu só não entrei antes porque eu realmente não estava voltada para isso, porque eu estava com alguns problemas pessoais, tá bom? E aí, a Morgana Lemos também deixou 2 perguntas. A primeira gostaria de saber quanto é o seu salário. E, gente, é complexo falar sobre isso, por 2 motivos. Primeiro, porque eu não tenho um salário fixo, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu ganho por atendimento, eu sou profissional autônoma. Quanto mais eu atendo, mais eu ganho. Quanto menos eu atendo, menos eu ganho. Além de eu trabalhar na clínica, eu também tenho os atendimentos particulares. E como vocês sabem, atendimentos particulares são incertos. Então o paciente às vezes está com você um mês, no mês seguinte ele não continua, não tem condições de pagar, ou recebeu alta, né? Enfim. E na clínica é onde o meu dinheiro principal, né? Acaba que os particulares eu deixo como extra. Meu dinheiro principal vem da clínica. Porém, por exemplo, tem meses que tem 2 feriados, então aí é um rombo muito grande, 2 dias
a menos. Tem meses como, por exemplo, agosto, que agosto é infinito, né, gente? Não tem feriado, são 31 dias, então é um mês que eu acabo ganhando mais, porque eu atendo mais. Dezembro e janeiro, pra mim, são horríveis, porque a clínica entra em recesso 2 semanas, as 2 últimas semanas de dezembro e acho que as 2 primeiras de janeiro. Então, assim, são meses muito ruins pra mim. Então, varia muito o que eu ganho, tá bom? E ainda assim, eu não me sinto confortável pra falar pra vocês quanto que eu ganho, porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. E eu realmente não me sinto confortável de falar pra vocês mais ou menos quanto que eu ganho. Porque sim, tem, né, uma base ali mais ou menos que eu já sei que eu vou ganhar todo mês ou que eu não vou ganhar menos do que tanto. Mas toda profissão tem um piso, um piso salarial, né, regulamentado e tudo mais, que nenhum profissional ganha menos, ou pelo menos não deveria, porque eu sei que tem muita gente que ganha menos do que o piso, mas não deveria ganhar menos do que aquilo ali. Então, pra falar a verdade, eu nem sei qual é o piso do psicólogo, porque eu não ganho o piso, como eu falei, eu ganho por atendimento mesmo. E é isso, tá? A última pergunta também da Morgana foi: você sempre foi homossexual ou já se relacionou com homens? Então, na verdade é uma pergunta afirmativa, né? Porque quando ela me pergunta se eu sempre fui homossexual, ela tá dizendo que eu sou homossexual. E eu não sei, assim, baseado em quê ela acredita nisso. E não tem problema nenhum pra mim, tá bom, gente? Mas eu realmente nunca me relacionei com mulheres. Eu sempre me relacionei com homens. Nunca tive nenhum interesse afetivo mesmo por pessoas do mesmo sexo que eu. Inclusive já fui casada, já tive alguns relacionamentos e todos eles foram com homens, tá? Hoje, essa realidade pode mudar e de repente eu me apaixonar loucamente por uma mulher? Pode, mas nunca aconteceu, tá bom? Até hoje nunca aconteceu. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada pelas perguntinhas de vocês. Eu espero que eu tenha respondido. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem bastante like, assistam o vídeo até o final, comenta se vocês quiserem comentar, porque ajuda no engajamento. A gente está quase atingindo as 4.000 horas e mais uma vez eu tenho muito a agradecer pelo carinho que vocês têm por mim, tá bom? De verdade, gente, assim, eu fico muito feliz e me dá muito mais vontade de continuar gravando, tá bom? Um beijo, se vocês gostaram, curte, porque aí, de repente, eu faço um Vanessa Responde 2, tá bom, gente? Beijo, tchau, tchau!